António Leitão Amaro, deputado do PSD, e Ana Paula Vitorino, deputada do PS, são convidados desta noite do Closing Bell. Boa noite aos dois, obrigado por estarem aqui. Ana Paula Vitorino, comecemos pelo acordo de resgate à Madeira, que hoje dominou grande parte dos trabalhos no Parlamento, e embora ainda não se conheçam, ou pelo menos o público em geral não conheça todos os contornos deste acordo, foi já muito criticado. O pensamento generalizado no Parlamento era de que era um mau acordo. Bom, pelo menos das bancadas da oposição, para não dizer generalizado. Eu julgo que, de facto, só depois de se conhecer o acordo é que se pode comentar com profundidade o acordo. Agora, julgo que é que estamos num momento de confronto da Madeira com a realidade. Nós temos a Madeira um caso muito especial, é uma realidade diferente daquilo que se passa no resto do país. Nós temos, enfim, é governada pelo mesmo partido desde sempre, desde que existe democracia, há 30 anos por Alberto João Jardim. Enfim, tem um contexto completamente diferente daquele que... Aliás, todas as autarquias, todos os municípios são do PSD, e tem existido sempre uma microcultura diferente que distingue o poder político, na minha opinião, do resto do país. Tem havido sempre um registro muito populista, com uma economia muito baseada no intervencionismo público regional, em que claramente com vantagens, quer a nível do IRS, quer a nível do IRC, quer a nível do IVA, relativamente àquilo que se passa no resto do país, e ainda assim a Madeira nunca foi capaz de alavancar a sua economia ou de ter um modelo de desenvolvimento económico que atraísse o investimento público. Aliás, houve aquela ilusão jurídica da Zona Franca da Madeira, bem acabada, infelizmente mais tarde do que aquilo que devia, mas efetivamente nunca houve uma alavancagem da economia, mesmo com todo esse intervencionismo, mesmo com todo o apoio que foi sempre sendo dado, sendo certo que atingiram níveis de dívida 3 a 4 vezes, salvo erro, 3 a 4 vezes superiores, per capita, superiores à média nacional. E, portanto, é neste contexto que a Madeira agora se vê confrontada. E isto em acumulação com o facto de, por ter atingido já um PIB per capita superior à média europeia, vai ter uma redução substancial de fundos comunitários. E, portanto, acabou a Zona Franca da Madeira e, portanto, é neste contexto que a Madeira, neste momento, e os madeirenses... Portanto, com menos receitas e com um plano de ajustamento duro. E com um plano de ajustamento duro. Duro, tanto quanto, enfim, vamos conhecer amanhã os pormenores, mas tanto quanto se pudermos perceber hoje, com o IRS e o IRC como ficaram ao nível do continente e com o IVA a ser aumentado substancialmente, não fica já de acordo em valores idênticos aos do continente, mas muito próximos, aliás, vencendo aqui aquilo que era defendido pelo Ministro das Finanças, em detrimento daquilo que era proposto pela região autónoma. Portanto, é este o contexto em que, portanto, vai ser um contexto de grande dureza. Agora, do ponto de vista político, o que aqui é grave, de facto, é que os madeirenses não tiveram conhecimento de todos estes contornos, apesar do problema ter surgido em setembro, apesar disto ter sido conhecido em setembro, em outubro, quando houve as eleições regionais, não tinham conhecimento dos exatos contornos deste acordo, o que parece um pouco caricato, uma vez que a nível nacional, de facto, tivemos um acordo, um bocadinho, enfim, de uma dimensão mais alargado, e deixe-me dar também aqui a palavra ao António Leitão Amaro, precisamente. Foi discutido em 3 semanas e por um governo dimissionário, portanto há aqui o caricato E eu passo a palavra ao António Leitão Amaro, precisamente com esse tema. Deveríamos ter tido aqui mais envolvimento dos outros partidos na Madeira, nesta negociação, e o maior conhecimento daquilo que estaria a ser efetivamente discutido. Eu acho que, aliás, que o caso, na perspectiva do Governo Nacional e da vida política e pública nacional, este processo, quer no momento da descoberta do chamado buraco da Madeira, como neste momento, é um exemplo
E é um exemplo que devia fazer pensar a forma como foi conduzido o anterior. O primeiro caso, e o primeiro momento, é o momento de descoberta. Com eleições regionais, o Governo Nacional, apesar das acusações ou das suspeitas que se podiam colocar de ser do mesmo partido, mesmo antes das eleições, o Governo Nacional apresentou os resultados da auditoria que realizou em tempo recorde. Fez a auditoria com toda a profundidade que conseguia e apresentou os resultados da auditoria mesmo antes das eleições, para que não houvesse a mínima dúvida e os eleitores madeirenses não tivessem a mínima dúvida do que é que estavam confrontados. Mas foi muito discutido se o acordo deveria ser assinado antes ou depois das eleições. E a pergunta que se faz é: deve este acordo ser assinado por um governo legitimado ou por um governo prestes a perder funções? Tal como aconteceu no acordo com a Troika. Exatamente. Deve ser assinado antes ou depois de uma eleição que permita que os partidos localmente possam discutir alternativas e essas alternativas serem escolhidas pelo povo. Estranhou-me, devo-lhe dizer, como é que o processo eleitoral madeirense se perdeu em volta da discussão de saber se devia ser antes ou depois a assinatura do acordo e não sobre as possíveis opções. E talvez isso tivesse tornado o debate mais esclarecido, as decisões mais informadas e, por isso, um acordo ainda mais legitimado. Relativamente à assinatura do acordo e a este processo, nós temos um acordo que foi assinado ontem e cujos contornos completos vão ser divulgados em português 2 dias depois. Eu, por acaso, tive esta manhã só a recolecionar a história e encontrei notícias de dia 1 de junho e dia 2 de junho do ano passado, em que se diz: foi hoje, finalmente, divulgado pelo FMI uma versão inglesa do memorando de entendimento assinado pelo Ministro das Finanças no dia 17 de maio. 17 de maio, 1 de junho. A 1 de junho é divulgado por uma organização internacional e em inglês. Mas deixe-me dizer-lhe que eu queria me focar, acima de tudo, no aspecto importante, substantivo. Acho que esta discussão sobre o processo político é injustificado. Detalhes de negociação, como na altura o governo do Partido Socialista explicava ao país que tem que ser decorrer dentro de um determinado contexto de reserva, as negociações aqui foram feitas e a rapidez da publicação é muito maior. Mas eu queria me focar no aspecto substantivo. O aspecto substantivo é um problema muito relevante deste país, que colocou a credibilidade internacional do país muito em causa, isso é indiscutível, e este Governo Nacional e o PSD nunca o esconderam, mas um problema muito, muito importante teve o seu primeiro momento de resolução e chegou ao fim com um acordo que também, obviamente, nenhum de nós conhece, portanto seria precipitado estarmos a comentar os termos, mas que parece ser um acordo equilibrado, que vai exigir imensos sacrifícios, vai exigir mais dos madeirenses, eles que vivem em Mas será um acordo que tem esse equilíbrio entre aquilo que se pede aos madeirenses e aquilo que se dá, para não tornar também este ajustamento de facto demasiado duro? Com certeza, é preciso não esquecer que isto não é bem um acordo onde o que se dá é dinheiro, com certeza, mas para pagar uma dívida que foi acumulada por um conjunto de anos, de um conjunto de opções governativas, que, se é verdade, criaram uma situação insustentável, também é verdade, fizeram aquilo que a senhora deputada Ana Paula Vitorino bem disse há pouco, que foi elevar o PIB da Madeira, o nível de qualidade de vida e de riqueza gerada na região autónoma da Madeira, de um dos mais baixos do país para, julgo que, o segundo ou terceiro mais elevado do país. E, portanto, boa parte dos benefícios que os madeirenses retiraram da dívida exagerada que o arquipélago teve, já aconteceram no passado. E, portanto, o que neste momento acontece é que esses benefícios implicaram um custo, esse custo vai ter que ser pago mais agora do que foi pago antes, e esse pagamento tem que ser
também numa medida relevante, na medida que os benefícios foram ali sentidos, também boa parte dos sacrifícios ou das exigências têm que ser ali aplicadas. Julgamos nós, apesar de tudo, que entre isso e o esforço de solidariedade nacional, esperamos que haja um resultado equilibrado. E é isso que nós estamos confiantes que tenha acontecido. E será certamente uma fatura pesada para os contribuintes madeirenses. Ana Paula Vitorino, e hoje aquilo que se ouviu também precisamente no Parlamento foi muito essa crítica de que há uma fatura pesada para os contribuintes, mas que Alberto João Jardim acaba por ser, de certa forma, protegido deste acordo. Bom, antes de responder à sua pergunta, eu gostaria de clarificar aqui uma questão. Eu não sei que notícia é que está a referir, que refere apenas o conhecimento do acordo da Troika da nossa República, da República de Portugal, no dia 2 de junho. A versão 17 de maio. Agora, aquilo que lhe digo é que o seu partido subscreveu o acordo da Troika. Aliás, os dois partidos que apoiam o governo subscreveram e ambos trataram até de uma forma excessiva, dar a conhecer ao povo português aquilo que estava e aquilo que não estava também no memorando da Troika. Ou seja, foi por demais divulgado, não havia ninguém... Pelo governo não foi de certeza. Não havia ninguém que não estivesse conhecido, ninguém que estivesse interessado em ouvir aquilo que se passava na campanha eleitoral, que não tivesse informado do que é que se passava, do que é que estava no acordo da Troika no dia em que foram às urnas, no dia 5 de junho. E, portanto, existe aqui uma diferença substancial. Quanto à coragem do atual governo, não podia deixar de ter a coragem, de facto, que foi descoberto pelo Banco de Portugal e divulgado pelo Banco de Portugal e pela Troika, pelas instâncias europeias que descobriram o buraco, portanto... Não fez mais que a obrigação. Não fez mais que a sua obrigação, aliás, nem teria sequer a possibilidade de escamotear tal coisa. Portanto, isso não é nenhum mérito. O que teria sido mérito e que chegou a ser anunciado até pelo próprio Ministro das Finanças, pelo Ministro das Finanças, é que se conhecessem os contornos do acordo antes das eleições para que as pessoas pudessem decidir em consciência. Agora, relativamente ao Alberto João Jardim ter sido ou não ter sido protegido, eventualmente terá sido protegido nesta medida. Agora, é mesmo... Eu acho que temos aqui um bocadinho uma certa esquizofrenia neste processo, porque nós temos de um lado o PSD e do outro lado o PSD. E eu tenho ouvido muitos dirigentes nacionais do Partido Social Democrata a condenarem todo este processo do Partido Social Democrata da Madeira. Enfim, não é estar a dizer que uns são os bons, outros são os maus, que isto não se divide assim, mas efetivamente temos todos que reconhecer que existe aqui uma diferença de posturas e de comportamentos relativamente do PSD Madeira relativamente ao PSD Nacional. E não é a favor do PSD da Madeira, diria que é ao contrário. E que nós temos, de facto, aqui, pode haver alguma proteção, mas é por demais evidente que, de facto, o estilo de governação e o estilo de Alberto João Jardim está ultrapassado. Aliás, com toda esta conjuntura, eu não sei se Alberto João Jardim, enfim, pelo menos uma grande maioria dos políticos já teria pensado que deveria ter saído enquanto era tempo, porque, de facto, é um momento muito complicado. E João Jardim dá garantias do cumprimento deste programa? Não, acho que não. Acho que não dá garantias nem aos portugueses, nem em geral, nem aos portugueses da Madeira em particular. Acho que, efetivamente, é um problema que vamos ter que resolver. A nossa democracia vai ter que resolver, porque está na altura. Se não está em causa aqui a escolha de qual o partido que os madeirenses querem que governe a região autónoma. Agora, seguramente, tem que haver aqui uma mudança, se não geracional, pelo menos uma mudança de posturas. Não estou a dizer que tem que mudar o partido. Quem escolhe é quem vota, são os madeirenses. Agora, tem que haver seguramente uma mudança de estilo e uma mudança de... É um cenário novo e deveria haver uma mudança de protagonistas na condução dos destinos da Madeira, a bem da Madeira e a bem de Portugal. E há pouco o António Leitão Amaro já falava na importância da resolução deste problema para a imagem de Portugal no exterior. É de facto essencial que agora Alberto João Jardim cumpra à risca aquilo que está estabelecido, tal como Portugal está a fazer em relação à Troika. Eu acho que há um elemento que... Eu não queria tornar isto numa discussão de plano partidário. Eu acho que há um dado que foi muito relevante até para
minorar os danos do problema da descoberta daquele buraco. Foi a forma como o Governo Nacional o tratou, apesar de ser, e eu concordo com a deputada Ana Paula Vitorino, que o Governo atual não fez mais do que a sua obrigação. Não há aqui nenhum mérito especial, que os portugueses provavelmente estavam habituados a um comportamento contrário dos seus governantes e ainda bem que não o encontraram. É absolutamente fundamental que, tal como a República tem que escrupulosamente cumprir as suas obrigações internacionais, fazer tudo o que tenha que fazer, doa a quem doer e, preferencialmente, naturalmente, da forma o mais justa do ponto de vista social, mas que faça tudo para cumprir, o mesmo deve acontecer relativamente à região autónoma da Madeira. E não há portugueses de primeira nem de segunda, como não há portugueses que estão obrigados e portugueses que estão a cumprir e portugueses que estão a salvo dessas obrigações. E, portanto, sim, deve o Governo Nacional, deve as instituições nacionais que fazem o escrutínio, como o Instituto Nacional de Estatística, o Banco de Portugal, reportar, e o Conselho de Finanças Públicas, reportar e analisar e escrutinar com todo o cuidado o desempenho do Governo Regional e dos órgãos regionais madeirenses para assegurar que... Esperemos que com maior eficiência do que tinham feito até setembro. Sim, garantidamente. Eu acho que, e espero que aquele momento tenha sido um ponto de viragem de um percurso longo que o país, não apenas a Madeira, fez. Aquilo é, olha, à semelhança de outros casos difíceis que a economia e o sistema financeiro português passaram nos anos anteriores, mais um exemplo de um caso de uma falha de regulação e das instituições. E, portanto, houve uma série de anos... E que muitas vezes, injustamente, recai sobre o poder político o ónus dessa falha de fiscalização. Evidentemente, e desculpe interrompê-lo, peço imensa desculpa, evidentemente que quem tem o poder político tem a responsabilidade de pôr o sistema a funcionar. Não estou a escamotear nenhuma responsabilidade relativamente a isso. Mas aquilo que é caricato, muitas vezes, e que nós às vezes tendemos a não querer pôr o dedo na ferida, é que existe uma série de instituições que supostamente têm a responsabilidade de fazer o controlo, que não a fazem, pelos vistos não a fazem em condições, e depois o ónus cai sobre a classe política e quem está no governo na altura, ou quem esteve, enfim, é indiferente. Agora, evidentemente que tem que haver aqui uma maior responsabilização também das entidades que fazem o controle. Não é só a questão de politicamente haver maior responsabilidade. Do ponto de vista também técnico e das entidades que fazem esse controle, tem que haver uma maior responsabilidade. Não são só os políticos de 4 em 4 anos, no limite, são avaliados pela sua performance, se fazem bem ou se fazem mal. Normalmente, os técnicos não o são. Mas isso levanta-nos questões isso, sobre... Enfim, não é bem o tema, mas é um bocadinho... Mas levanta-nos questões sobre a competência dos técnicos ou sobre a independência desses técnicos? Não, eu acho muito estendido sobre a questão dos reguladores independentes e tudo isso. Eu acho que essa questão do independente ninguém é, como já dizia alguém aqui há uns tempos, e porque temos todas as nossas convicções que explicitamos de uma forma mais ou menos evidente. E não é por se ter a marca da assunção, da coragem de ter a assunção política, né, em tempos difíceis, da assunção política de uma determinada filiação partidária ou até simpatia partidária, que as pessoas perdem a sua competência e passam a ser menos competentes que os outros que não os assumem. Portanto, isso da questão da independência não me parece que seja uma verdadeira questão. Porque, efetivamente, não conheço, pode ser falha minha, mas não conheço ninguém que tenha exercido funções governativas, se fosse qual fosse o partido, que, de uma forma dolosa ou de má fé, tenha interferido com entidades ou com a atividade de fiscalização por parte das entidades que têm essa responsabilidade. Não conheço. Pode ser desconhecimento da minha parte e pode haver já amanhã que me apresentam um A4 cheio de exemplos, mas eu não conheço. Não sei quantos anos, em 30 e tal anos nós temos democracia, não conheço. Agora, portanto, é mais uma questão de princípios, se as entidades reguladoras devem ou não devem ser independentes relativamente ao poder político. Eu acho que tem que haver orientações muito claras. Agora, isso não faz com que as entidades não possam depender do poder político. São matérias diferentes. Uma coisa são as tutelas e quem define a estratégia.
outra coisa é quem é executar essa estratégia. E, evidentemente, tem que haver independência na execução da estratégia. Mas isso é perfeitamente clarificado quando os gestores têm contratos de gestão, quando os técnicos têm códigos de conduta, quando existem regulamentos certos sobre as funções que são exercidas nas várias. Enfim, não é preciso... Tudo com transparência. Tudo com transparência, exatamente. Mas, apesar de toda esta transparência, fiscalização, acreditando que a Madeira cumpre à risca o programa e que Portugal também continua a cumprir à risca o programa, vai ser ainda assim difícil afastar esta ideia que se começa a instalar cada vez mais nos mercados de Portugal terá de avançar para um novo pedido de ajuda. Eu diria que é provavelmente um comentário exagerado dizer que essa ideia se começa a instalar cada vez mais. Se reparar, tem flutuações. Eu não vou usar aqui o discurso ao contrário da ilusão, estamos num oásis, não precisa acontecer nada disso. Não. É um fenómeno engraçado perceber, olharmos para os últimos 3 meses e vermos as flutuações dos valores dos juros da dívida, do risco de bancarrota, dos comentários dos analistas. E é curioso que tem antecipado cimeiras europeias. Espera-se para breve, diz-se agora, que talvez na próxima semana haja a possibilidade da assinatura do tratado. E, portanto, eu julgo, é um dado evidente, os mercados financeiros que têm ditado grande parte ou que ditam estas métricas todas de que falei agora e que provavelmente baseiam a opinião de que me está a transmitir, resultam de percepções de pessoas e de momentos de confiança. Não são exatamente dados objetivos e, portanto, e a verdade é que esses momentos de confiança têm tido evoluções muito irregulares. E eu acho que está ligado à questão europeia. Está também, eu devo-lhe dizer que nós devemos olhar para a questão europeia e a questão mundial, aliás, como uma questão importantíssima porque é parte do contexto e nós somos uma economia, infelizmente, não tão dependente de exportações como gostaríamos. Pouquíssimo, aliás, para o desejável. Temos à volta de entre 30% e 40%, quando há países como a Irlanda que estão nos 90%. Deveríamos estar muito mais lá, mas esse esforço é dificultado quando o contexto à nossa volta é tão difícil. Agora, uma coisa que eu tenho a certeza é que nós não podemos olhar para fora como uma desculpa para começarmos a pedir já renegociações, reempréstimos e, imediatamente, descansarmos e relaxarmos dentro da nossa tarefa. A nossa tarefa, neste momento, é fazermos a nossa parte. E fazermos a nossa parte é, por mais que opiniões subjetivas, e algumas delas, obviamente, altamente criticáveis, outras muito respeitáveis. Todos já tivemos também uma flutuação na opinião sobre as agências de rating, por exemplo. E então os políticos e os líderes políticos, conforme estejam de um lado ou do outro da barricada, diabolizam-nas ou não. Ainda bem que há ele a dizer isso, que eu não seria eu portanto, dizer. Não, com certeza não digo nada e, portanto, eu não quero fazer esse discurso. Claro. Para mim, o discurso realista, o único que nós podemos fazer é vamos fazer aquilo que está na nossa mão. Na nossa mão é cumprirmos escrupulosamente as nossas obrigações internacionais e o que precisa de ser feito, porque não é exatamente a mesma coisa. Há mais a ser feito para além das obrigações ao abrigo do memorando. E nós temos todos, portugueses, que olhar uns para os outros e pensar, se nos perdermos, olhar para fora como fizemos noutros tempos, olharmos uns para os outros a discutir, não é a discutir para construir, é a discutir para nos perdermos em tempo a discutir, provavelmente vamos fazer com que essas nuvens cheguem mais depressa e comecem mesmo a chover em cima de nós. E entre aquilo que Portugal tem que fazer, Ana Paula Vitorino, hoje já foi anunciado que 4 feriados vão desaparecer. É uma medida que ajuda, de facto, a melhorar a competitividade e a produtividade da economia? Eu tenho algumas dúvidas sobre isso. Eu concordo que sejam eliminados feriados, aliás, deviam ser eliminados mais do que isso e mantemos os que de facto são significativos para a nossa vida e para a nossa cultura e que, enfim, daria uma imagem, pelo menos uma imagem de maior rigor, maior esforço do nosso país, mas concordo com a eliminação dos feriados. No 5 de outubro perturba-me, mas concordo de uma forma geral. Agora, deixem-me dizer uma coisa. De facto, há aqui uma coisa que disse e que me parece muito interessante, de facto, que é a mudança da opinião. Aliás, nós assistimos, eu não diria para os políticos, eu hoje estou aqui para defender os políticos, normalmente não o faço, mas eu hoje apetece-me defender. Dizer que a maior parte dos comentadores políticos e económicos, principalmente da direita, há um ano atrás, punham as culpas exclusivamente no Sócrates. Agora, pelos vistos, o Sócrates já foi absolvido. Não foi não.
não. Não foi, não. Porque a culpa, de facto, já descobriram a crise internacional e a crise da zona euro, etc, etc. Bom, mas eu julgo é que existe aqui uma elevada probabilidade, de facto, de virmos a ter que ter um segundo pedido de resgate. E porquê? Porque, efetivamente, nós temos um empréstimo total de 74 mil milhões de euros. 12 mil milhões para recapitalização, dos quais já temos 34 mil, portanto, metade, portanto, já está entregue a Portugal, e nós estamos a ter, com a degradação, de facto, do contexto europeu, que veja-se os juros na Itália, enfim, todas as perspectivas, e, acima de tudo, temos um problema que é, nós estamos muito dependentes das nossas exportações, como, aliás, já foi referido, e temos, ao contrário daquilo que era um crescimento muito tímido da Espanha, neste momento já aquilo que está previsto é uma recessão, também, enfim, não muito acentuada, mas é uma recessão, 1,7% de crescimento do PIB é significativo, mas estagnação da Alemanha são os dois nossos maiores clientes, o que quer dizer que poderemos estar a ser confrontados com estimativas enfim, que eu espero que não se cumpram, que espero como portuguesa que não se cumpram, de 5% para a recessão, e nesse contexto é quase inevitável. Agora, eu acho que há aqui um momento em que o Governo deverá reponderar a sua política, porque no momento em que o FMI vem dizer que se prevê uma recessão para a zona euro, em que está na altura não de apostar na austeridade, mas sim no crescimento. Eu acho que continuar a insistir na austeridade levada ao limite como fórmula salvadora da economia do nosso país, acho que, para além daquilo que for estritamente necessário, porventura será uma ação suicida. E por isso aquilo que eu entendo é que a questão que está a ser colocada, embora eu acho que se a trajetória continuar nacional e europeia, vai conduzir inevitavelmente ao segundo pedido de resgate, eu acho que essa não deve ser a questão colocada neste momento. É o que é que nós podemos fazer para evitar isso. E, porventura, conjugar aqui ações de crescimento. Aliás, fazer um pouco o que a Espanha já fez. Um novo governo de direita, portanto não estou a falar de nenhum outro governo com nenhuma outra ideologia. Um governo de direita em Espanha, de facto, com a alteração das previsões do PIB, passar do crescimento para uma recessão, eles já estão neste momento a renegociar o seu plano para o déficit, nomeadamente o déficit, e dizer, atenção, nós já não vamos cumprir os 4,4% do déficit, porque isso é uma coisa muito violenta, vamos para os 6,tal%. Ou seja, aquilo que poderia acontecer é que, para evitar um segundo pedido de resgate, evidentemente, nós podíamos, de alguma forma, não é deixar de cumprir os nossos compromissos, que isso temos que os cumprir, de lá para onde der. Agora, é arranjar, uma coisa é, para a economia e para o funcionamento da economia, uma coisa é nós termos uma redução do déficit para 3%, de uma forma um pouco mais possibilite mais dilatada até 2015, outra coisa é fazê-lo até 2013. Ou seja, não era pedir mais dinheiro, era, de alguma forma, suavizar a implementação daquilo e a concretização daquilo que são as nossas obrigações, que é aquilo que está no acordo da Troika. Ou seja, não era pedir mais, não era sermos meninos mal comportados, era com todo o rigor, mas também com toda a consciência, dar alguma folga para a economia respirar um bocadinho e alargar um bocadinho o prazo. Ana Paula Vitorino, António Leitão Amaro, muito obrigado pela presença neste Closing Bell.